Como a gente prometeu, agora a gente volta ao vivo lá no nosso estúdio em Campinas para continuar falando sobre os direitos de quem foi demitido. Oi, Ju, com vocês aí. Oi, Ivan, vamos voltar então com esse tema tão polêmico. Já vou começar com pergunta do pessoal de casa que participou com a gente no 988198000, doutor Giovanni Ítalo de Oliveira aqui com a gente para tirar essas dúvidas sobre essa questão da demissão. Olha só, doutor, a Kátia de Limeira falou o seguinte: eu estou afastada há 1 ano e meio por auxílio-doença. Ela volta a trabalhar amanhã e ela quer saber se amanhã, ao chegar no trabalho, ela pode ser demitida. É necessário a gente saber se esse afastamento dela foi por uma doença causada em razão das atividades que ela exercia na empresa, ou seja, uma doença ocupacional. Se foi uma doença ocupacional, ela é, na verdade, comparada a um acidente de trabalho típico e ela tem pelo menos 1 ano de estabilidade após a data da alta. Ou seja, se ela foi afastada porque se machucou ou adquiriu essa doença na função que ela exercia. Exatamente. Isso é muito típico, por exemplo, das doenças causadas pelas chamadas LER, né? As lesões de esforços repetitivos. E aí nós temos várias doenças aí, síndrome do túnel do carpo, bursite e outras doenças que são relacionadas às atividades desenvolvidas. Embora sejam doenças, ela se equipara ao acidente de trabalho para efeitos de estabilidade. Essa estabilidade é no mínimo de 1 ano por lei. Há algumas convenções coletivas que prevêem até mesmo uma estabilidade vitalícia. Né? Então a gente precisa saber por que ela estava afastada realmente. Certo. Mas a princípio, se for uma doença que não é relacionada ao trabalho, não haveria nenhum impedimento, salvo convenção coletiva em contrário. Certo. Chegou uma pergunta também da Ruby em relação e também do Fernando com essa mesma questão em relação ao plano de saúde odontológico, enfim, aos convênios médicos, né? Fui demitido, eu ainda tenho direito a algum tempo desse plano, a usufruir desse convênio ou não? Se fui demitido, já perco. A regra é assim, não há nenhuma obrigação legal do ponto de vista lei que obriga o empregador a conceder aos empregados essa questão seja do auxílio para dentista, seja do convênio médico, seja do convênio odontológico ou qualquer outra espécie de convênios. Então, isso normalmente é determinado por acordo mútuo ou pela convenção coletiva da categoria. Então, a convenção coletiva da categoria, via de regra, quando ela prevê esse fornecimento do convênio médico, ela prevê um tempo mínimo de subsídio da empresa, daquele convênio médico após o desligamento, para evitar realmente a perda do direito ao convênio médico. Ou seja, ela vai dizer que se o empregado foi demitido, ele vai ficar ainda recebendo, ele ainda vai participar do convênio por um período de 2, 3, 4 meses, por exemplo, no qual a empresa vai pagar esse valor para que ele realmente não perca esse direito. Por outro lado, o próprio contrato de adesão do convênio médico, da prestadora de serviços médicos, ela vai prever também com o empregado, nesse caso de não haver obrigação convencional, quanto tempo esse empregado tem para passar esse convênio para um novo empregador, ou se ele imediatamente já passa a pagar esse convênio de forma particular, não subsidiada pela empresa, para também que não perca o direito ao convênio. E o importante não é só a perda do direito ao convênio, né? O que é mais importante é a não perda do período de carência já ultrapassado. Sim. Que isso é o mais importante, porque se você fizer uma adesão nova, né, você realmente vai ter que ter um novo tempo de carência. E com esse tipo de questão, você transferindo ele, quer seja para você, quer seja para uma nova empresa, você não vai perder isso. Perfeito, doutor. Agora, vamos falar um pouco sobre demissão coletiva, porque eu quero entrar nesse assunto. Ontem à noite, a gente tem toda essa questão do Hospital Ouro Verde, que a gente vem acompanhando desde o final do ano passado, na verdade, bem antes, funcionários que não recebem atrasado, e agora entrou-se nessa grande polêmica de demitir boa parte desses funcionários. Então, houve uma assembleia e aí sindicatos, junto com os funcionários, médicos e outros funcionários também, optaram por por aceitar a negociação da prefeitura, que é pagar aí mensalmente cerca de R$1,5 milhão por mês, e isso vai dividir o pagamento desses funcionários por faixas. Então, vai pagando essa rescisão aos poucos, até R$6 mil, de 6 mil a 12 mil, de 12 mil a 24 mil, e acima de 24 mil reais. Você está até vendo aí as imagens de várias manifestações que a gente vem mostrando sempre aqui no jornalismo da VTV. Minha pergunta é, doutor, todo mundo não, houve uma assembleia, então a maioria optou por acatar isso, por aceitar essa proposta da prefeitura. Mas sempre tem um ou outro que de repente não concorda com aquilo. Se for o caso nessa situação ou em qualquer outra, quando a gente fala em demissão coletiva, esse funcionário, esse trabalhador pode falar, não, eu não concordei, apesar de ser minoria, eu quero ir por outro rumo, por outro caminho.
É possível? Juliana, é possível sim. Na verdade, aí existe uma zona cinzenta entre o que vem acontecendo ou não. Qual é o sindicato que negociou? O sindicato é dos servidores públicos? O sindicato é dos prestadores de serviço? Qual é o sindicato que aceitou essa negociação, né? Esse sindicato possui representatividade desses empregados? Não possui? Então, são fatores que, né, eles são adjacentes, eles são excêntricos à relação do contrato de trabalho, mas que a gente deve observar. Mas com relação, e a gente pode colocar logo depois alguma situação a respeito disso. Mas o fato é que mesmo ele sendo sindicalizado, o empregado, ele não é obrigado a acatar a decisão da Assembleia. Ele pode, a qualquer tempo, individualmente ou mesmo coletivamente, através do próprio sindicato ou de associações, ou mesmo advogados particulares, ele entrar com ação e postular os seus direitos sem aderir a essa espécie de acordo do sindicato da categoria com a prefeitura. Ele não é obrigado, em hipótese alguma, a aderir. E eu diria até um pouco mais, né? Muito menos você aderir a esses parcelamentos quando se trata de verba de natureza alimentar, quando falamos de salário estrito senso, falamos de 13º salários, etc. Você submeteu ao parcelamento dessas verbas, entendeu, Juliana? Mas o que eu entendo um pouco mais grave, na verdade, é a necessidade de nós observarmos a legalidade desse contrato de trabalho, tá? Porque a priori, né, a princípio, esses empregados não podem ser contratados de forma seletista pelo poder público. Eles só podem ser contratados através de concurso público. Se assim foram contratados pela prefeitura, eu desconheço o caso especificamente, como ele é na sua natureza, mas se eles foram contratados pela prefeitura, é pacífico hoje que esse contrato é ilegal e não gera direitos de natureza trabalhista aos empregados. Muito obrigada, doutor Giovanni Ítalo de Oliveira, pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos aqui com a gente hoje. Volte sempre, porque ficou um monte de pergunta ainda para responder ao nosso público. Bastante gente participando. Obrigada também por você de casa que participou com a gente. Boa tarde, doutor. Muito obrigado, Juliana. Tudo de bom. Vanessa, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigada, Ju. Obrigada também ao doutor Giovanni pela entrevista. Uma boa tarde para vocês.